Pronto. Sexta-feira, 14 horas. Pode olhar aí. Mais uma aula da disciplina de linguagem de programação. Vamos estudar um pouquinho mais de programação JavaScript. Na última aula, eu deixei para vocês algumas páginas prontas, para que vocês pudessem olhar o código, estudar o código, e agora nós vamos entender esses códigos e mexer neles para ver se a gente realmente sabe o que eles fazem. Então, eu estou aqui no meu usuário, no painel de controle, vou abrir o meu gerenciador de arquivos, e nesse gerenciador de arquivos, eu vou acessar aqui a pasta ES, e foi só o Cobra? Eu achei que eu tinha deixado mais de um. Vamos botar ele para rodar aqui, para ver como é que esse troço funciona? Prof. Cobra. Não sei se vocês se lembram desse joguinho, da cobrinha. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Esse jogo da cobrinha, você usa as setas do teclado para andar com esse quadrado verde, e quando você pega o vermelho, hoje está muito rápido, aí a cobrinha vai aumentando de tamanho. Não sei se vocês lembram disso, lembra? Vocês não são dessa época, né? Vocês já são dos PlayStation da Viva, dos Xbox, né? Isso aqui na nossa época que computador era querosene, era a nossa diversão, apesar de eu nunca ter gostado de game, acho uma perda de tempo monstruosa, mas é um mercado bilionário e eu não estou dando conta nem de pegar o trem vermelho aqui. Quem sabe a gente consegue mexer nesse código e deixar essa linha mais devagar, né? Eita! E se ela bater na lateral, acaba o jogo, game over. Certo? Vamos abrir o código desse negócio, vamos entender o código JavaScript que faz esse negócio aqui funcionar. Esse código é legal porque ele tem algumas coisas que a gente ainda não estudou. É esse index aqui que eu vou editar em uma nova aba. Está aqui o nosso código. Então vamos olhar aqui, são quantas linhas de código? 147 linhas no total. Aproximadamente 140 linhas, né? Porque tem algumas em branco. Bom, show de bola. O que nós temos aqui? Nós temos aqui primeiro, a princípio, só um código HTML, puro e simples HTML, ó, com algumas definições iniciais, falando que a linguagem da página é português do Brasil, PTBR, o TF8 é as páginas de código, ok? Tem um título aqui, jogo da cobrinha, e um caractere especial aí, e depois nós começamos com o estilo. Esse estilo aqui é CSS. Eu vou até entrar novamente naquele site que a gente usa muito, para lembrar as tecnologias que a gente estudou usando esse material aqui, né? Nós estudamos JavaScript, nesse tutorial JavaScript aqui, ó. Estudamos HTML, e agora tem um pouquinho de CSS também, tá? E aqui no nosso código, exemplo, esse estilo aqui, ó, é onde está sendo feita a definição do CSS, tá? Vamos falar um pouquinho disso aqui. Aqui, ó, nós aprendemos em HTML que a página HTML ela tem um corpo, né? Aqui, ó, começa nesse body e termina lá no final um body, ó. E termina o HTML, certo? E aí, a página HTML aqui, ela está dividida em... Cadê? Ó, tem o cabeçalho, head, e o head termina aqui, então tem esse cabeçalho e depois tem o corpo, certo? Que é o body, ok? E aí, aqui nas definições CSS, a gente faz definições de estilos, né? Então, aqui, ó, eu estou falando que o corpo dessa página tem um background. É um background de 111. Vamos ver como é que tá a cara desse joguinho. É esse preto aí, ó. Tá vendo essa tela preta? Se a gente trocar esse 111 aqui, sei lá, para 333, vamos salvar e vamos atualizar para ver o que muda. Ó, viu que tá um cinza mais... Vou trocar esse 333 para 666. Vamos ver. Ó, tá vendo que tá ficando mais claro o fundo do corpo da página? E se eu não me falha a memória, FFF vai dar branco. Porque aqui, cada letra é um caractere hexadecimal que vai de 0 a F, eu acho. Vocês já estudaram hexadecimal, não já? Em alguma disciplina aí? Olha lá, ficou branco, tá vendo? Então, o corpo da página
ficou branco. Esse FFF aqui, ó. Se eu pôr AAA, vamos ver que cor que fica. Olha lá, com cinza. E aí, se a gente pôr combinações, por exemplo, de F3A. Atualizou? Ó, ficou um rosa, tá vendo? Então, aqui eu estou fazendo uma definição de estilo da página. Cor branca. Essa cor branca vai ser, ó, essa cor branca ficou das palavras, ó, do que está escrito. Tudo branco aqui, certo? Alinhamento do texto centralizado. A família, a fonte de letras, né, Arial e Sans, e tem uma margem de 30 pixels do topo. Essa margem de 30 aqui, ó, antes desse jogo da cobrinha aparecer, nós temos uma margem do topo aqui de 30 pixels. Certo? O que mais que a gente tem aqui? Aí, nós temos um detalhe interessante aqui, ó. Aí, depois tem um tal de Canvas. Canvas a gente não tinha visto isso ainda, a gente não tinha estudado. Nem aqui na parte do HTML, quer ver? Deixa eu ver se tem Canvas aqui. Ah, tem aqui, ó, HTML Canvas, ó. Tá vendo? Então, esse tutorial aqui é muito bom, gente. Esse tutorial aqui é show. Toda vez que você tiver dúvida, se você quiser dar uma olhadinha nele, você fica fera nisso aqui. Então, aqui estuda Canvas, e isso aqui a gente não estudou, tá? Em nenhuma outra disciplina minha dos semestres anteriores, nas aulas gravadas lá, você vai achar isso não, tá? Então, o que eu estou falando? Que Canvas tem uma cor de fundo 222, que vai ser o joguinho, é esse preto do joguinho aí, que não é um preto tão preto, é um preto mais claro, né? Tem uma borda de 2 pixels sólida nessa cor 0F0. Olha lá, ó, é esse verde aí da borda do joguinho, tá vendo? Se a gente quiser trocar, ó, eu vou pôr uma borda de 5 pixels sólida e eu vou pôr de F0F. Não sei nem que cor que é essa, tá? Salvar. Se você quiser saber, tabela HTML de cores. Aí, você vai achar essas tabelas de cores, tá vendo? Olha aqui, essa tabela que legal, ó. Só que os códigos aqui estão em códigos diferentes. Deixa eu ver se tem alguma outra diferente aqui pra gente ver. Então, é essa tabela de cores. Se você procurar, você acha esses códigos tudo na internet, tranquilo, tá? Então, eu estou trocando a borda da tela onde vai ser o joguinho para 5 pixels, mudei a cor e continua sendo sólido, tá? Então, na hora que eu atualizar, essa borda verde aqui da tela de onde a cobrinha vai andar vai mudar, quer ver? Olha lá, aumentou o tamanho e ficou um rosa. Ficou ruim porque agora não contrastou legal, né? Eu nem lembro que cor que estava aqui, gente. 333? Ixi, ficou pior. Quem lembra que cor que estava aqui? Era 333? Mas não ficou bom, não. Acho que é porque eu troquei o background aqui da página com rosa. Esse background aqui também eu vou pôr branco. Vou salvar isso branco, quer ver? Ah, ela pisca branco e depois fica preto, porque de certo em algum lugar muda para preto. Tá, então esse background aqui estava 222. Vou trocar esse aqui para FAF. Vamos ver se vai ficar bom essa borda agora. Ficou bom. Pelo menos destacou a borda, ficou mais simpático. Então, beleza. Então, esse canvas aqui, ó, ele trata da área onde acontece o jogo. Mas, ó, esse body aqui, ó, que é o corpo da página, eu mostrei para vocês que ele existe aqui, ó. É o corpo onde está toda a página HTML dentro. Então, obviamente, esse canvas aqui, ó, ele também existe, tá? Esse canvas que eu estou definindo a cor de fundo, uma borda e uma margem, tá aqui, ó. Quer ver? Aquele canvas, ó. Canvas. Ele tem um ID, esse ID se chama game. Tem um tamanho de 400 horizontal por 400 vertical. E é o canvas. O que significa isso? Quando eu coloco aqui, ó, eu vou explicar para vocês a diferença no estilo, quando você define um nome, igual está definido o canvas, e quando você define score, com hashtag antes, tá? Tá vendo que tem um jogo da velha antes aqui do score? Quando eu coloco esse score, quando eu coloco essa hashtag ou esse jogo da velha aí, né? Antes do nome, eu estou me referindo ao, deixa eu achar, a um ID. Olha aqui, ó. Eu tenho uma div
E essa div, o ID é score. Então, vamos lá. Quando eu vou fazer uma definição CSS para um elemento da minha página, e esse elemento eu quero fazer só nele, eu faço pelo ID e coloco o hashtag antes do ID dele. Se eu coloco aqui div, se eu faço isso aqui, ó, no lugar desse score, eu coloco div, o que eu estou falando? Todas as divs que eu tiver na minha página terão essa característica. Tá? Então, por isso que, quando você quer fazer uma definição de estilo para um item específico e só para ele na página, coloca um nome no ID e depois aqui no CSS você coloca o hashtag e o nome desse ID e faz as especificações só daquele elemento. Então, esse font size 1.5 EN é específico para esse item score aqui, ó, específico para essa div, tá? Que está com a pontuação 0 aqui, ó. Então, ó, o score tem uma definição específica, o reiniciar também. Cadê? Reiniciar é um botão, ó. É um botão que tem o ID reiniciar. Então, todas essas características definidas aqui, ó, elas são específicas para esse botão. E o que está sendo definido? Uma margem de topo de 20 pixels, outra margens aqui de 10 pixels para um lado, 20 pixels para o outro. Depois, uma cor de fundo, está falando que é sem borda, uma cor, tamanho da fonte é negrito, o tipo da fonte é negrito, e assim sucessivamente, tá? Uma borda arredondada de 5 pixels. Tá vendo que a borda do botão aqui, ó, do reiniciar jogo, ela é arredondada? Se eu tirar esse border aqui, ó, quer ver? Deixa eu pôr aqui, não sei se comentário aqui funciona, vamos testar. Tirei uma borda de 5 pixels de rádios aqui, ó. Se você atualizar aqui, presta atenção no botão reiniciar jogo, ó. Viu que agora ficou retangular com as pontas? Então, esse estilo CSS aqui, ó, faz com que a borda do botão fique arredondada, as quinas do botão fiquem arredondadas em 5 pixels. Depois tem o cursor aí, que é um ponteiro, né? Então, quando você põe em cima do botão, olha lá, vira o pointer da página. Beleza, e aí depois... Ah, aqui ó, que legal. O reiniciar é o ID de um botão. Olha lá, ó. Olha aqui na linha 47. Botão ID reiniciar, certo? E aí, aqui a gente definiu características para esse botão. E aqui, ó, eu fiz outra coisa. Novamente, o botão reiniciar, 2 pontos over. O que significa isso? Então, eu estou falando, ó, para esse item, que eu já tinha especificado aqui, inclusive, ó, over, o que acontece? Quando a gente põe a setinha em cima, ele não muda de cor, não. Porque tem um over aqui, ó, que a cor muda para 3F3. A cor dele, de background, é 0F0. Então, ele está mudando um tom muito pequeno. Eu vou ser mais radical aqui, ó. 3F3. Eu vou colocar AAA. Vamos ver, para ver se fica mais nítido o que está acontecendo. Olha lá, ó. É isso aqui, ó. O over é quando a setinha do mouse fica em cima do elemento, ó. Então, tá verde o botão, quando a setinha fica em cima, fica cinza. Por que agora ficou cinza? Ou marrom, sei lá. Porque eu mudei a cor aqui do over, ó. Tava 3F3, eu acho. 3F3. Só que esse 3F3 não muda quase nada. Por quê? Porque o botão é 0F0. 0F0 para 3F3 não muda quase nada, né? Não muda quase nada. Poderia pôr um 0A0. Deixa eu ver se vai melhorar aqui esse botão. Porque ele está um verdinho. Um verdinho, assim eu prefiro, ó. Um verdinho claro com um verdinho mais escuro. Achei mais simpático, tá? Não sei se vocês estão entendendo agora por que eu não dou muita importância nesse CSS. Eu já falei para vocês muito quando a gente vai fazer as nossas atividades, que eu dou mais valor no JavaScript, porque o JavaScript é a inteligência do negócio. Depois que você fez o negócio, a parte mais difícil do software funcionar, que é a inteligência dele, gente, aí para ficar bonitinho você se vira. Você vem aqui na CSS, você vai pôr o negócio coloridinho, que pisca-pisca, aí você escolhe o layout, tá? E, eventualmente, é até legal você dar opções para o internauta escolher isso. Não sei nos jogos que vocês gostam aí, nos videogames que vocês usam, mas a maioria deles dá opção para você configurar as formas com que você quer jogar.
Você escolhe o jogador, você escolhe cor das coisas, isso deixa um visual mais agradável para você jogar. Eu tenho certeza que o professor Evandro lembra desse joguinho, já jogou demais, não já? Você ia com o negócio. Não jogado muito, não. Não? Não. Olha lá, ó. Só que aqui está muito rápido. A gente está estudando essa página aqui, daqui um pouquinho eu quero mudar isso aqui, deixar isso aqui bem lento, para mim poder ganhar esse jogo. Eu vou roubar no jogo. O Alisson trouxe, só que a outra papel está assinado já pelo Paulo, né? Então, com certeza, quem tem que assinar o outro é o coordenador da vez. Beleza, sim, senhor. Bom, voltando aqui para o código. Vamos lá. Beleza. Então, eu mostrei para vocês aqui. Ó. Então, nós temos... A coisa mais legal da gente aprender aqui no CSS é esse detalhe. Quando você põe apenas o nome do elemento, todos aqueles elementos da página vão ser alterados. Quando você coloca com hashtag e coloca o ID daquele elemento, você está aplicando características só nele, tá certo? Show de bola. Então, aproveitando, já que a gente está falando um pouquinho de CSS, nós estamos na época de Black Friday, entendeu? Tudo pela metade do dobro, as promoções das lojas. Então, vocês já perceberam, certamente, que quando existem muitos sites, a grande maioria dos sites da internet, eles mudam o layout, o tema, a cara em épocas especiais. Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, Black Friday, ou promoção especial da loja, eles mudam a cara do site. Isso, na esmagadora maioria das vezes, eles trocam apenas um arquivo CSS. Não precisa mexer em nada na inteligência dos algoritmos de funcionamento do site. Eles simplesmente vão lá e trocam um arquivo CSS e pega aqueles elementos que já existem e muda a cor, põe todo o tema daquela promoção, daquele dia, daquele período. Beleza. Então, porque esse código CSS, ele está aqui dentro da nossa página HTML, mas ele poderia ser um arquivo à parte. E aqui dentro da página eu faço apenas uma chamada desse arquivo que está separado, tá? Bom, então nós já vimos aqui o que a gente tem de CSS de diferente aqui, já até mexemos um pouquinho, né? Vamos para o restante, para o código da página agora. Então tem aqui um título, jogo da cobrinha, nós já mexemos nisso muito, é esse aqui, né? Já fizemos isso também nas nossas páginas. Tem uma div aqui que fala da pontuação que está 0, e essa pontuação ela muda. Ó. Ela vai mudando. Então, em algum ponto do algoritmo JavaScript, ele vai mudando essa mensagem aqui. Ó, reiniciar jogo, pontuação 0, fim de jogo, pontuação final 0. Tá vendo? Em algum ponto, o JavaScript muda o texto desse ID score aqui. Ó. Esse ID score, certamente, em algum ponto está sendo mudado. Nós temos aqui o Canvas, que é onde o jogo acontece, com uma tela de 400 por 400. Não vou mexer nesse tamanho porque está legal aqui. Eu poderia mexer na horizontal, porque eu dei um zoom na página. Ele poderia ser, sei lá, 700 por 400. Vamos ver se eu mudando o tamanho da tela de 700 por 400, o jogo ficou doidão. Ficou doidão, tá vendo? Por que ficou doidão? Porque muito provavelmente eu mexi no tamanho da tela e lá no algoritmo estava previsto 400 por 400. Olha o tanto que ele ficou maluco quando ele sai do 400 por 400. Tá vendo? Então, em algum ponto aqui dentro do algoritmo, ele está falando de 400 por 400. Então, eu vou voltar aqui, porque o canvas onde acontece o jogo foi definido 400 por 400, tá? Aqui nós temos o botão reiniciar jogo. Vocês estão percebendo que o botão aqui, ó, o reiniciar, ele não tem aquele on-click que a gente usou nos exemplos que a gente fez. Mas, certamente, em algum lugar, esse botão reiniciar aqui, ó, ele vai ter essa chamada de on-click, quer ver? Porque quando a gente clica no botão aqui, ó, acontece alguma coisa, tá vendo? Ó, deixa eu atualizar a página. Cliquei, ó, ele reinicia, tá vendo? Então, se eu pegar o ID reiniciar aqui, ó, eu vou achar que dentro da programação JavaScript, ele associa o botão reiniciar a uma variável JavaScript chamada reiniciar. Tá vendo? Ó, ele pega o elemento pelo ID reiniciar,
e associa essa variável reiniciar. E essa variável reiniciar, em algum lugar aqui vai ter ela, quer ver? Que vai fazer a chamada do código para reiniciar o jogo. Aqui, ó. Reiniciar, ponto. Adicionar um evento de escuta clique. O que esse cara está fazendo aqui? Ele está pegando o elemento, que é um botão, que tem o ID reiniciar, que nós aliás, não é nem o botão, não é nem o ID do botão. É porque aqui ele foi associado, ó. Lá em cima, lembrando que esse botão de ID reiniciar foi associado a uma variável JavaScript chamada reiniciar. Depois, aqui no final do nosso algoritmo JavaScript, essa variável reiniciar foi adicionado nela um evento que é o listener, que é tipo escutar, ó, escuta. Escutar o quê? Um clique. Clicou, faz o quê? Chama iniciar jogo. Iniciar jogo é essa função aqui, ó. Tá vendo? Tem a função logo aqui em seguida, ó. Iniciar jogo. E o iniciar jogo tá aqui, ó. O iniciar jogo, o que ele faz? Ele pega o snake, que é a cobra, faz essa conta aqui, ó. X 9 vezes box. Box deve ter uma definição por aí do que é box. Deve estar lá no começo. Cadê box? Box. Box é 20, ó. Tá vendo? Ó, tamanho dos blocos, tá vendo? O cara ainda colocou um comentário para ajudar a gente aqui. Então, se eu pegar o bloco que é 20 e passar para 40, vou mudar essa linha 55 aqui, ó. Salvei, vou atualizar. Vamos ver. Ixi, sumiu o joguinho. Bugou. Só porque eu mudei de 20 para 40. Vamos voltar para 20. Salvou? Tá. E se eu mudar para, em vez de 20, eu colocar 10? Vamos ver se vai funcionar. 10 ele mudou, ficou pequenininho, ó. Mas 20 ele extrapolou alguma coisa. Nossa, gente, não dou conta de pegar esse quadradinho. Ah, peguei. Jesus. Tá. Beleza. Diminuir foi, mas quando eu aumentei, ele bugou aqui, porque deve ter algum cálculo aí em cima disso. Deve ser os 400 pixels do tamanho 400 por 400, que é a área do jogo. Quando eu passo o box de 20, ele deve extrapolar isso e pronto, né? Então, vamos lá. Então, ó, essa parte aqui, ó, o que ele faz? Vamos pegar o início do algoritmo JavaScript. Ele pega o canvas, que é um elemento chamado game. O elemento que chama game é esse D aqui, ó, game, 400 por 400. E aqui dentro do nosso algoritmo JavaScript, ele vai se chamar canvas. Tudo que eu fizer com canvas, eu estou fazendo com esse game aqui, de 400 por 400. Depois ele define um CTX, uma outra variável CTX, que pega esse canvas e fala que ele tem um contexto de 2D. Depois cria um score display, que é uma variável que vai estar associada ao elemento score do HTML, e uma variável chamada reiniciar, que está ligada ao botão reiniciar da página. Depois disso, ele define uma variável box, que tem tamanho 20, depois define outra variável que é snake, e essa variável snake é igual a essa expressão aqui, ó. Tá? Muito provavelmente, essa expressão aqui, ela faz com que seja o tamanho inicial dessa cobra, que depois vai evoluindo aí à medida que você vai pegando os elementos. A direção direita, cria-se uma outra variável que é o food. Esse food, ele é igual a gerar comida. Gerar comida é essa função que está aqui embaixo, ó. Que ele retorna x,y. Ele retorna x,y. Então, isso aqui, ó, vocês lembram? A gente usou esse método. Isso aqui a gente usou em alguns exemplos que nós montamos. Nós usamos a classe matemática para gerar números aleatórios. Vocês fazem ideia? Alguém sabe chutar para mim o que essa função gera comida faz? Vou dar uma pista. Ela gera 2 números aleatórios aqui, ó.
aqui nessa linha 64 e outro número aleatório na linha 65. Vamos para o jogo, para vocês tentarem entender o que acontece. Olha, deixa eu voltar, eu passei para 10, o box, deixa eu salvar, atualizar isso aqui. Ah, tá, voltou. Vocês têm noção do que é que aquele gera comida faz? Exatamente. Nossa, gente, ou o teclado meu é muito ruim, ou eu sou péssimo nesse jogo. Olha, eu vou diminuir, eu vou achar no algoritmo, nós vamos achar ainda nesse algoritmo. Tá vendo que quando eu pego o quadrado vermelho, ele coloca outro quadrado vermelho aleatoriamente dentro da área? Então, é essa função aqui que faz isso. Ó. Esse gerar comida, o que ele faz quando ele é acionado? Ele retorna uma posição XY. E essa posição XY, ela equivale a um número aleatório multiplicado por 20 vezes o box, outro número aleatório multiplicado por 20 vezes o box, ou seja, é gerado aleatoriamente uma coordenada XY dentro daquele Canva lá, daquele game. E o interessante é que aqui a gente começa a descobrir que quando eu mudei o tamanho do box para 40, por que ele bugou? Porque aqui, ó, ele faz uma conta de 20, ó. Tá vendo que ele faz uma conta de 20? Esse 20 aqui, muito provavelmente, que ele coloca aqui para gerar o aleatório no vezes 20, é em função desse tamanho dos blocos aqui, ó. Quando eu passei o box para 40 ali, aí essa conta aqui ficou doidona. Beleza, então a gente já sabe para que é o gerar comida, né? Aqui nós já vimos a definição dessas variáveis, vamos seguir o fluxo aqui então. Bom, ele pega aqui, ó, ele está chamando uma função mudar direção, ó, ele chama uma variável, uma função mudar direção, escutando, ele pega o documento que é a página, adiciona um evento de escutar. Escutar o quê? Key down. Teclado. Tá? Está escutando o teclado. Escutou o teclado, o que ele faz? Mudar direção. E aí, no mudar direção, ele pega o evento e avalia. Se foi apertado a tecla para esquerda e a direção é diferente de direita, ele muda para a esquerda. Vamos entender isso aqui, ó. Temos um evento de tecla que é esquerda. Mas a direção dele é diferente de direita. Então, ele muda a direção para a esquerda. Aí nós temos um outro evento. O cara apertou a tecla para cima e a direção é diferente de baixo. Então, ele vai para cima. Por quê? Porque se eu tô subindo, ó, se eu tô indo para a esquerda, eu apertei a setinha para a direita, ele não dá ré essa cobrinha. A cobrinha não dá ré, ó. Por isso que tem aquela lógica lá. Ó, se eu estou descendo, eu aperto para subir, ele não vai, ele continua descendo. Então, essa regra está embutida nesses ifs aqui, ó. Então, se eu estou indo para... se eu pedir para ir para cima e a direção é diferente de baixo, ele deixa eu ir para cima. Por quê? Porque se eu estiver descendo, ele não pode simplesmente dar ré e voltar. Eu tenho que fazer uma volta. Se eu pedir para ir para a direita e ele não está indo para a esquerda, eu posso ir para a direita. Se eu pedir para ir para baixo e ele não está indo para cima, ele pode ir para baixo. Então, essa função mudar direção, ela acontece quando eu aperto as setas do teclado. Eu imagino que na aula passada, quando eu deixei essa atividade para vocês, vocês devem ter testado essa página, né? Entrou no joguinho, tentou, mas ainda não achamos onde define a velocidade nesse negócio. Estou achando muito rápido isso aqui, eu não estou dando conta. Nós vamos mexer nessa lógica da velocidade aqui para tentar deixar esse joguinho mais fácil. Bom, o legal é que esse algoritmo está com uns nomes bem significativos e facilita o nosso entendimento. Olha essa função aqui, ó. Função colisão. Olha que beleza esse nome. Eu já falei disso para vocês. Quando a gente fala de programação, é muito importante duas coisas. A escolha do nome das variáveis. Dê nomes significativos.
Na disciplina de linguagem de programação que a gente está estudando Java, eu até falei para vocês do padrão de nomenclatura que a comunidade usa, né? Você põe palavras compostas, a primeira palavra com letra minúscula e a segunda você põe com letra maiúscula. E a gente usou, por exemplo, saldo conta. Né? Se você vai criar uma variável saldo conta, você vai fazer saldo conta. Primeira letra minúscula e no conta começa com a letra maiúscula. Isso facilita muito quando você usa uma nomenclatura clara. Então, o cara que criou esse algoritmo aqui, ó, ele criou uma função chamada colisão. Nossa, ficou ótimo para a gente entender esse negócio, porque quando ela é chamada para checar se acontece uma colisão com as bordas da área do game, né? Essa função, ela recebe dois parâmetros, cabeça e corpo. E aqui ele tem uma expressão, ele chama aqui, ó, corpo some, corpo.some, e passa alguns parâmetros. Ó. Na realidade, ele passa um resultado de uma expressão. Isso aqui é uma expressão if, tá? Esse corpo some, deixa eu ver. Corpo some, corpo some. Corpo. O corpo está aqui. Corpo é um item que ele recebe. Esse some aqui, deixa eu ver esse ponto some. Vou procurar esse ponto some, só tem um aqui. Hein? Então, aqui nós temos uma expressão, ó, que vai acabar retornando um verdadeiro ou falso, tá? Ó. Segmento.x igual, cabeça.x, e segmento.y igual a cabeça.y. Então, ele está checando se a cobra chocou com, que é a cabeça da cobra, né? Porque vocês vão perceber que a cobra, quando esbarra na borda da área, vai bater sempre de cabeça. Ela nunca bate de ré ou de lado. Não tem jeito, se ela anda sempre para frente, né? Então, ele pega aqui, ó, a cabeça e compara com o segmento para ver se essa cobra vai colidir. Aqui na próxima função, desenhar jogo, a gente já vai entender, se a gente quiser mudar a área do jogo de 400 por 400 por um tamanho maior, nós vamos ter que mudar aqui, ó. Aqui ele cria, aqui, ó, ele tem um estilo aqui, ó, tá definindo uma cor, a cor interna do jogo é diferente, né? Olha lá, tá 222. E ele define o retângulo dessa área. Coordenadas 00, 400 por 400. Tá? Muito provavelmente, a posição 00 é aqui em cima, ó. Coordenada XY 00 eu acho que é aqui em cima, e o 400 por 400 é aqui embaixo, ó. Tá? Então, ele cria esse CTX, então esse CTX é a área lá do game onde acontece a brincadeira. Pronto, vamos desenhar a comida. Para desenhar a comida, ele faz o quê? CTX, um estilo do fio vermelho. E aqui ele pega food X, food Y, box, box. O que é box, box? Box é 20. Então, quando eu passar o box para 40, aqui, ó, na hora de desenhar a comida, ela vai ter um tamanho de 40 por 40. Então, quando ele está desenhando a comida, ele desenha uma comida de 20 por 20, na posição XY que foi definida aqui, ó. Para desenhar a cobra, aí ele tem um for. Por que for? Porque a cobra começa com um bloco. E à medida que essa cobra vai aumentando de tamanho, que é a variável snake, ó, o snake aumentou aqui um elemento, ó, o tamanho muda. E se mudou o tamanho, toda vez que ele for desenhar a cobra, ele desenha com a quantidade de elementos que tem. E aí ele vai desenhar a cobra, ó, com essas cores, e aí vai fazer aqui um retângulo com tamanho de 20 por 20 também, que é box, box, tá? Nas posições XY, tá vendo? Posição antiga da cabeça. Veja que snake é um array.
Nós já trabalhamos com array em JavaScript, não já? Sim, nós trabalhamos para fazer o nosso jogo da velha. Então, esse snake ser um array aqui para vocês não é novidade, ó. Certo? Então, aqui é a posição antiga da cabeça. Muda a direção. Se a direção for esquerda, ele vai fazer a mudança aqui, ó. Head X menos igual box. Direção up. E tá. Direita para baixo. As 4 direções que a cobra vai poder estar andando, né? Verifica se comeu. O verifica se comeu é o seguinte: se a cabeça da cobra na posição X foi igual à posição X da comida e também a posição X da cabeça da cobra foi igual à posição Y, desculpa, Y. Tá entendendo esse if aqui, ó? Esse if aqui é o seguinte, ele pega coordenada da comida XY, coordenada da cabeça da cobra XY. Se esse negócio bateu, o que aconteceu? A cobra pegou a comida. Se a cobra pegou a comida, score mais. Esse score mais vai depois alterar aqui, ó, no desenho da cobra também, né? Porque vai mudar o tamanho da cobra. Aí, ó, score display, ele vai lá e aumenta a pontuação no texto, porque quando você está comendo aqui, ó, o jogo, a pontuação aqui muda, tá? Aí ele gera uma nova comida. Nós vimos lá atrás naquela função que ele pega, gera 2 números aleatórios, coloca nas posições x, y e bota uma nova comida dentro da área do jogo. E aí, se ele não comeu, ele remove o último pedaço que não comeu. Nova cabeça. Depois que ele passou por essa verificação aqui, né? Comeu ou não comeu, ele vai ter essa nova cabeça. Se ele tiver comido aqui, ó, ele faz a checagem aqui, ó, e já faz uma nova cabeça da cobra e a cobra vai andando. E aí nós temos um verifica colisões. Se a cabeça da cobra bater nas bordas, a cabeça for menor do que 0, a posição X da cabeça menor que 0, ou a posição Y da cabeça menor que 0, ou maior, aqui, ó, canvas, tamanho horizontal e tamanho vertical. Então, o que ele está checando aqui, ó? Se uma dessas condições aqui for verdadeira, significa que a cobra bateu na borda. E aí ele vai checar a colisão com a nova cabeça e passando a cobra. Se isso não aconteceu, ele faz um clear intervalo do jogo, volta, ou seja, se não aconteceu a colisão, ele segue em frente, né? E se aconteceu a colisão, ele vem aqui, ó, e bota um fim de jogo, define o score e termina aqui. Aqui, ó, esse unshift, nova cabeça. Essa função nova cabeça está para cima ou para baixo, hein? Está lá para baixo. Vamos ver, nova cabeça. Cadê nova cabeça? Ah, tá aqui, ó. Opção nova cabeça. Deixa eu ver onde tem mais esse nova cabeça. Ctrl F. Tem 3. Tem aqui. Ah, é uma constante, ó. Essa constante nova é uma variável nova cabeça, né? Que tem as posições x, y. Então, quando ele faz esse nova cabeça aqui, ó, ele está alterando as posições da cabeça da cobrinha. Então, vamos lá. Iniciar o jogo. Define a cobra, define a direção para a direita. Ela sempre começa para a direita? Vamos testar isso aqui. Ó, começou para a direita. Ó, ela sempre sai do meio para a direita, ó. Tá vendo? Ó, sempre sai para a direita. Por quê? Porque está definido aqui no início do jogo. Ao iniciar o jogo, ele sempre começa para a direita. Define onde está uma comida, o score começa com 0. Bota o texto lá na pontuação 0, faz um clear no intervalo e vamos jogar. O jogo é aqui, ó. Olha o intervalo aqui que eu falei para vocês. Está o intervalo de 100. Eu vou mudar o intervalo para 1000. E vamos ver agora a velocidade dessa cobrinha. Ih, ferrei com o jogo. Não, ferrei não.
O 1000 tá demorado. Ah, que delícia. Agora eu vou ganhar tudo, ó. Olha que beleza. Falei pra você, 1000 ficou meio exagerado, né? Vamos jogar 500, vai. Não, porque 100 tava muito rápido. 100 eu acho que é o quê? 100 é menos de um segundo? Ó. É, só que demora eu dou o comando aqui, demora. Ah, agora ficou top. Adorei o joguinho agora. Que delicinha, ó. Olha aí, que beleza. Ninguém perde agora. Então, esse intervalo aqui, ó, é a quantidade de tempo, e eu acho que o 100, eu acho que... Ah, tem que consultar, gente. Isso é em milissegundos, tá? Eu não lembro quanto é que é um segundo. Se é 600, acho que é 600. 600 é um segundo, eu acho. Se não me falha a memória, tá? 600 milissegundos. Então é isso. Aqui é a função iniciar jogo. E aqui a gente já viu, né? Que é que a gente adiciona no botão reiniciar quando clicar. Ele chama a função iniciar jogo. A função iniciar jogo está aqui, ó. Essa função, essa aqui, ó, é quando você carrega a página, ele chama esse iniciar jogo aqui, ó. Carreguei a página, ele vem, chama esse iniciar jogo e começa o jogo. Depois ele fica escutando no botão. Então, depois que eu entrei na página, cada vez que eu clico aqui, ele reinicia o jogo, ó. Tá vendo? Então, esse aqui é para quando carrega a página, e esse aqui é toda vez que você quiser reiniciar o jogo, certo? Vamos botar aqui, estava 100, né? Vou botar 20. Agora não vamos conseguir nem ver a cobrinha, quer ver? Ó. Não dá nem tempo, clicou, já vai embora, já era. Vamos deixar 100 mesmo, 100 é um razoável. Então você já aprendeu, se você quiser roubar no joguinho para você ganhar fácil, muda aqui na quantidade de milissegundos do intervalo. Essa quantidade de milissegundos é a velocidade que a cobrinha corre, tá? É o tempo que ele corre para apagar. Porque na realidade a cobrinha aqui não está correndo, gente. A cobrinha está sendo apagada e recriada. Apaga e cria, apaga e cria, apaga e cria a cobrinha. Tá? Aí dá a impressão dela estar sendo... Dá a impressão dela estar correndo, né? Mas ela não está correndo, não. Ok? É isso esse código que eu tinha deixado para vocês. Alguma dúvida aqui? Tá tranquilo? Show de bola. Então, o restante da aula de hoje, vocês vão fazer as atividades lá de Java, programação Java, que eu disponibilizei no WhatsApp, tá? E aí, depois, para a semana que vem, eu vou ver se eu consigo algum outro código desse interessante para a gente estudar e mexer igual a gente mexeu nesse hoje. Show? Vamos lá, então, para as duas atividades da linguagem de programação Java. Podem fazer aí. Depois vocês mostram para os monitores. As listas de presença estão aqui em cima da mesa, vai ficar aí. Tá? Qualquer dúvida é só me chamar no Zap, que eu estou lá na minha sala.